Olá pessoal, eu sou o Edson Montemor, professor de matemática, e hoje nós vamos falar sobre potenciação. A potenciação é muito fácil. O que nós vamos definir potenciação? É uma multiplicação de fatores iguais. Então veja bem, eu tenho aqui A elevado a N, que é igual a vezes A vezes A, vezes A vezes A, N fatores. Os meus fatores são a quantidade que a base vai repetir, que é os fatores, o A, beleza? Então nós temos aqui, o A é a base da potência, números que está sendo multiplicado por ele mesmo, e N, expoente da potência. Então o N é o expoente, é a quantidade de vezes que a base vai repetir. Tipos de potenciação. Nós temos alguns tipos de potenciação aqui. Por exemplo, expoente positivo. Quando a base for um expoente real, for um número real e o expoente for positivo, obteremos a potência efetuando o produto dos fatores. Veja alguns exemplos. 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. 0,3 elevado ao cubo. Então, nós temos aqui dois nomes especiais. O 2 a gente chama de quadrado e o 3, cubo. Beleza? Então, eu vou ter o 0,3 repetindo 3 vezes. Por quê? Potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Então, eu tenho 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Observa que eu tenho uma casa decimal, duas, três casas decimais. Uma, duas, três casas decimais. Simples assim. Poderia ter feito aqui também, 0,3 ao cubo. É só imaginar o 3, 3 vezes. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Coloco 27 e vou contar a casa decimal. Uma casa decimal vezes 3, 3 casas decimais. Beleza. Meio elevado ao quadrado. Então, eu tenho meio duas vezes. Então, eu tenho meio vezes meio. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Multiplicação de fração, a gente multiplica os numeradores entre si e multiplicamos também os denominadores entre si. Beleza? E quando o meu expoente é negativo? Quando o expoente é negativo, o que eu devo fazer? Fazer o inverso do número com o expoente positivo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 2 elevado a menos 2. Qual é o inverso de 2? Então, veja bem. Se eu pegar aqui, observa que o 2 ele pode ser escrito na forma de fração. 2 dividido por 1. Se eu inverter, eu vou ter 1 dividido por 2. E o meu expoente agora é positivo. Então, 1 vezes 1 vai dar 1. 2 vezes 2, 4. Beleza? Mesma forma, meio elevado a menos 2. Então, eu invertendo o meio, eu vou ter 2 sobre 1. O 1 não precisa de escrever, eu até coloquei só para vocês entenderem, o 1 passou para baixo, o 2 passou para cima. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 0,3, nós sabemos que 0,3 é 3 décimos, nós já estudamos isso na aula passada. Então, 3 décimos, uma casa decimal, 1 zero, elevado ao menos 3. Então, veja bem. Tirar esse trem aqui que está me atrapalhando. Então, eu tenho aqui o expoente negativo, eu vou inverter a minha fração com o expoente positivo. Então, eu inverti 10 sobre 3. 10 ao cubo. 10 ao cubo, eu sei que é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Ou eu já poderia resolver aqui direto. 10 ao cubo. Eu poderia fazer 1 elevado ao cubo, que é 1. 1 zero vezes 3, 3 zero. Simples assim, né? 3 elevado ao cubo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, eu tenho 1000 sobre 27. Que eu dividindo isso aqui, 1000 dividido por 27,
vai dar 37,037. Beleza? Então vamos lá. Quando o expoente é igual a 1, então vamos memorizar isso aqui. Quando o expoente for igual a 1, a minha potência vai ser sempre o resultado da base. Então, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Fácil, né? A elevado a 1 é igual a A. 2 elevado a 1 é igual a 2. 4 elevado a 1 é igual a 4. 100 elevado a 1 é igual a 100. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E quando o meu expoente for zero? Se o expoente for zero, a resposta da potência será 1. Ou seja, todo número elevado a zero é igual a 1. Então, A elevado a zero vai dar 1. Esse A pode ser qualquer número, no caso aqui o A eu coloquei como 1000. 1000 elevado a zero, 1. 25 elevado a zero, 1. Beleza? Então, vamos lá para a prática. Em 8 ao quadrado igual a 64, responda as seguintes perguntas. Qual é a base? A base, nós sabemos que são os fatores que se repetem. Então, minha base, se você respondeu, no caso 8, você acertou. Qual é o expoente? O expoente é a quantidade que os meus fatores se repetem. É o 2. E qual é a potência? A potência nós sabemos que é o resultado. Por isso que é chamado potência ou resultado. A minha potência é o 64. Escreva na forma de potência. Observa que esse exercício é igualzinho 1, só que está ao contrário. Eu tenho 6, que é o meu fator. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Então, eu tenho 6, 4 vezes. Então, eu vou escrever na forma de potência. 6 é a base e vou elevar à quarta potência. 9 vezes 9, 9 ao quadrado. Eu tenho aqui 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Eu tenho 7, 8 vezes. E eu tenho aqui A vezes A vezes A vezes A vezes A. Não, professor, já era número, agora já é letra. Não preocupa não. O A, ele representa um número, então eu vou ter esse número 5 vezes. Então eu vou ter A elevado a 5. Beleza? Aí, ó, A elevado a 5. Calcule o que se pede. O quadrado de 15. Então, observa, eu estou falando o quadrado de 15, ou seja, 15 elevado ao quadrado. Então, quadrado de 15 é 15 elevado ao quadrado. Eu já sei que potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, eu vou ter 15 vezes 15. Tem aluno que a gente, na hora que dá isso aqui, ele faz assim, é 30. 15 vezes 2, 30. Errado, gente. A gente não multiplica fatores diferentes. 15 é um fator, o 2 é outro, é diferente. Está errado, não é potenciação. Potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Então, eu vou ter 15 vezes 15, que vai ser 225. Beleza? Agora, eu tenho aqui o dobro de 15. Você sabe o que é o dobro, Joãozinho? Oh, muito bem, o dobro é 2 vezes. Então, eu tenho 2 vezes 15. 2 vezes 15 é quanto, Maria? 30. Oh, muito bem, a Maria está fera. O cubo de 8. Então, eu tenho o cubo do número 8. 8 é o meu fator, então vou colocar o 8 embaixo. E o cubo é o expoente. O cubo é 3. 8 elevado ao cubo, ou seja, 8 elevado a 3. Eu tenho 8 vezes 8, 64. 64 vezes 64. Ó, 64 vezes 8. Ai, quase que eu errei, tá vendo? O professor também erra. Então, eu tenho 8 ao cubo. 8 vezes 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. E o triplo de 8? Eu tenho o triplo de 8, que é 3 vezes 8, ou 8 vezes 3. A ordem dos fatores não altera o produto. Há um trocadilho aí para você. A ordem dos tratores não altera o viaduto.
Tem aluno que memoriza isso, aí ele acaba pegando que a ordem dos fatores não altera o produto. 3 vezes 8 e 8 vezes 3 é o mesmo resultado, que vai ser 24. Beleza? Então vamos lá, questão número 1. Determine o valor de cada uma das potências abaixo. 25 elevado a 1 é igual a 25. Lembra? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 150 elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. E agora eu tenho 7 sobre 9 elevado a menos 2. Lembra que potência negativa, eu faço o número invertido com expoente positivo. Então, eu inverti, ó, 9, opa! O 9 passou para cima, o 7 para baixo, eu inverti o número com expoente positivo. E eu já sei que 9 sobre 7 ao quadrado é 9 sobre 7 vezes 9 sobre 7. Vai dar 9 vezes 9, 81. 7 vezes 7, 49. Beleza? Então, lembrando, multiplicação de fração, multiplicamos os numeradores entre si e multiplicamos os denominadores entre si. Questão número 2. Observa que eu tenho aqui. Sabendo que o valor de 5 sétimos é 78.125, qual é o resultado de 5 oitavos? Então, eu já sei que 5 oitavos é 5 sétimos vezes 5. Porque 5 oitavos é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 8 vezes. Mas eu já tenho o valor de 5 sétimos. Eu vou até pôr uma justificativa aqui para ajudar vocês. Ó. Pois 5 sétimos vezes 5 é igual a 5, que é 7 mais 1. Então, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. 7 mais 1, 8. Então, eu vou ter 5 oitavos. Beleza, então vou saber o resultado de 5 oitavos fazendo essa expressão. Beleza? Então, aqui, ó. Sendo assim, para encontrar o resultado, precisamos apenas substituir o valor de 5 sétimos e multiplicar por 5. Então, eu tenho 5 sétimos vezes 5. 5 sétimos é quanto? Nós vimos aqui, ó, 5 sétimos, 78.125. E vou multiplicar por 5, que eu vou achar 390.625. Então, a resposta certa é a letra B, 390.625. Questão no número 3. As potências menos 2 elevado à quarta e menos 2 elevado à quarta são iguais ou diferentes? E qual é o resultado? Então, nós vamos resolver por parte. Primeiro, menos 2 elevado a 4 dentro do parênteses. Eu sei se o número está dentro do parênteses, o sinal também vai estar elevado a 4. Então, eu tenho menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, eu tenho mais 16. O expoente é par resultado positivo. Se você quisesse já fazer direto, ó, 2 elevado a 4. Então, você tem 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. O expoente é par resultado positivo. Beleza? E agora, menos 2 elevado a 4. Observa que só o 2 está elevado a 4. O menos não está. Por isso que eu deixei ele separado. Então, você tem 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E o negativo continua, menos 16. Então, respondendo a pergunta, são iguais ou diferentes? Então, resposta correta é que elas são diferentes. E apresenta como resultado 16 e menos 16, respectivamente. Toda vez que você vê essa palavra respectivamente, quer dizer na mesma ordem. 16 é o resultado de menos 2 dentro do parênteses elevado a 4. E menos 16 é o menos 2 elevado a 4, fora do parênteses, o menos 2. Beleza? Questão número 4. Em um sítio há 12 árvores. Cada árvore possui 12 galhos. E em cada galho, 12 maçãs. Quantas maçãs existem no sítio? Ah, esse exercício é muito legal. Ele sempre está aqui nas provinhas aí da Prova Brasil, Olimpíadas da Matemática, no Enem. Às vezes não vem galho, maçã, mas vem falando de gato, rato.
É por aí. Então vamos lá. Como que eu resolvo isso? Se eu tenho, eu quero saber o número de maçãs. Eu tenho 12 maçãs em cada galho. Se eu tenho 12 galhos, 12 vezes 12, 144. E 144 vezes 12. Então eu vou fazer 12 vezes 12 vezes 12. Ó, maçã, galho e árvore. Eu tenho 12 maçãs em 12 galhos e 12 galhos em cada árvore. Beleza? Então eu tenho 12 vezes 12, 144. 144 vezes 12, eu vou ter 12 elevado ao cubo, que é igual a 1728. Então a resposta correta é a letra D. Questão número 5. Calcule o valor da expressão. Eu tenho uma expressão que A igual a 2 terços elevado a menos 2, menos meio elevado a menos 1, mais menos 1 quarto elevado a menos 2. Observa que todos os meus expoentes são negativos. Eu já aprendi, eu vou inverter a fração com expoente positivo. Então, inverti. 3 meios ao quadrado, menos o 2 passou para cima. Aqui eu não preciso de escrever o 1 embaixo. Então, eu tenho 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Observa que eu tenho aqui menos 2 elevado a 1, 2. Eu não coloquei aqui, mas ele pode ser escrito na forma de fração, sobre 1. 16 ao quadrado, expoente é par, vai dar 16 positivo, mais vezes mais é mais, e eu também posso escrever o 1 aqui embaixo, beleza? Então eu tenho aqui uma adição e subtração com denominadores diferentes, porque o denominador é 4 e 1. Então, o que eu faço quando eu tenho denominadores diferentes? Eu tenho que tirar o MMC. Então, vamos lá, ó. Eu aprendi, nunca vou me esquecer, para se somar fração é só tirar o MMC. Eu aprendi, nunca vou me esquecer, para se somar fração é só tirar o MMC. Então, você já sabe, tem que tirar o MMC de 4 e 1. O 1 já está fatorado, então é o próprio 4, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, fatorei, agora eu vou para a segunda parte. O restante do processo, agora é só desenvolver. Pega o MMC, divide pelo denominador da fração que você tinha escrita pelo professor. O resultado dessa conta você guarda, por favor. Ele vai ser multiplicado pelo seu numerador. Numerador fica em cima e embaixo é o denominador. Então, vamos lá. Ó, 4 dividido por 4 dá 1. O resultado dessa conta, 1, você guarda, por favor. Ele vai ser multiplicado pelo seu numerador. Então, 1 vezes 9, 9. Oh, que massa, hein? 4 dividido por 1, 4. O resultado dessa conta, 4, você guarda, por favor, e vai ser multiplicado pelo seu numerador. Então, eu tenho 4 vezes 2, quanto que é? 8. 4 dividido por 1 também vai dar 4. 4 vezes 16, 64. Multiplicar por 4 é muito fácil. É só você dobrar o número 2 vezes. O dobro de 16 é 32, o dobro de 32, 64. Beleza? Então, observa, eu tenho aqui uma adição e subtração de fração com denominadores iguais. Então, o processo aqui é diferente. Denominadores iguais, eu conservo o denominador 4 e vou somar os numeradores. 9 menos 8 mais 64. Então, eu tenho 9 menos 8 mais 64 dividido por 4, que vai dar 65 sobre 4. Ó, 9 menos 8. Então, 9 menos 8, 1. 1 mais 64, 65. Beleza? Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Não esqueça que para você acessar a nossa plataforma, você vai apontar a tela do seu celular, a câmera do seu celular, nessa imagem que vai aparecer logo aí abaixo, e você vai poder acessar a nossa plataforma, beleza? Então, ficamos por aqui e até a próxima, pessoal, e vamos para cima!